Hiperorgânicos é um evento anual organizado pelo Núcleo de Arte e Novos Organismos, que tem como objetivo compartilhar com pessoas, com públicos, com diferentes espaços e lugares, o trabalho que nós desenvolvemos dentro do laboratório. Esses processos, né, de troca, né, de construção, esse Open Lab, né, que você já pratica, que estão praticando esse ano, eu acho que tem uma convergência muito grande dentro do que a gente acredita, a gente faz desde que a gente abriu esse espaço, de ser uma convergência de ideias, pessoas e tempos, né? Eu estou mexendo aqui, ó. Mas ele está gerando que a forma? Ele está gerando a forma da rede. O Hiperorgânicos, ele dá uma continuidade, é uma série de eventos, né? E esse ano a gente pensou nesse contexto que a gente está chamando de microbiomas poéticos e coabitar o invisível. Então a ideia é pensar esse campo de relações, tudo aquilo que permeia as nossas ações, que não está muitas das vezes materializado ali no real, mas ele se configura como um campo relacional de forças que existem na natureza em diversas escalas. É um tema guarda-chuva bastante amplo, que pode ser interpretado de diversas maneiras. Isso é importante, a gente deixa em aberto para o evento. Me parece súper interesante cómo es la dinámica de trabajo acá en el laboratorio, porque de repente empezamos a conocer los procesos de todos y curioseamos de qué forma se pueden dialogar y cómo se pueden mezclar. Siento que es algo que añade un montón al trabajo propio y de todos y se generan, digamos, lazos en las prácticas. Lo que yo traigo al Open Lab es el poder entendernos desde este lugar microscópico, pequeño, que nos nutre y que nos alimenta y que muchas veces damos por sentado como que existe. De alguna manera es visibilizar esa microbiota y ya no solo la mía con mi proceso de fermentación, sino que con la fermentación de todos los asistentes al Open Lab. Eu trouxe essa experiência, é um processo que eu nomeei Imagens em uma Caixa Quente e Úmida, que é parte de um cultivo de uma colônia de micro-organismos chamada kombucha, e com os biofilmes secos ou em seu próprio cultivo eu tento colocar fotografias impressas para que elas sejam contaminadas pelo próprio biofilme, por esse cultivo de micro-organismos também. Esses fungos eles são encontrados na serrapilheira das florestas tropicais. Eles ficam embaixo da primeira camada de folha. Ele é muito comum na Mata Atlântica, mas mesmo que ele esteja espalhado por toda a Mata Atlântica, inclusive na cidade, muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a luz da cidade não permite que a gente consiga ver esse brilho. One is the pulse. It goes bum, 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 down, up, down, up, down, up, down, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este año estoy trayendo a Río un proyecto de investigación audiovisual que se llama Microbianas
antiextractivas, observaciones micropoéticas. Estuve filmando y capturando imágenes de microorganismos, líquenes, hongos. Vine por un proyecto que se llama Ballenas, Radio Ballena, que es un proyecto que está inspirado en los movimientos de las ballenas del Océano Pacífico y su relación con el sonido, porque ellas se mueven a partir del sonido. Entonces investigamos cómo hacer un cuerpo antena, cómo abrir ese canal para comunicar a la distancia, para crear una composición colectiva con materiales de diferentes territorios. Eu trouxe o Gouro, esse serzinho meio robótico. Nasceu de uma brincadeira que eu estava fazendo em casa, nos estudos com mecanismo, com servos motores, com robótica. E que ao longo do tempo que eu fui observando esse trabalho, eu fui entendendo que conforme vai dando umidade nos motores, em algum momento esse motor vai parar de funcionar e vai dar lugar à vida desse músculo que vai continuar vivo, né? Esse daqui ele é basicamente o site interativo do Hiperorgânicos, que é uma coisa que a gente conversa há bastante tempo, que a gente queria esse site que fosse hiperorgânico também. Então, que quando você olhasse para ele, você tivesse uma mescla de não saber se você está no real ou no virtual, que ele cria esses hiperorganismos que estão conectados mundialmente nesse momento. Há pouco tempo que a gente tem a noção de que, na verdade, carioca não significa casa do homem branco, mas sim uma taba dos tupinambás que moravam aqui. O Hiperorgânicos é um intervalo temporal. Ele é uma estrutura que permite, durante esse tempo, uma certa desaceleração de tudo. Então, é um momento em que eu observo, eu uso também para fazer uma reflexão das coisas que são imaginadas, das teorias, das ideias que a gente traz, e que quando você consolida nesse evento, é a hora de colocar essas ideias à prova. Então, o que eu percebo? O Hiperorgânicos, ele não tem uma orquestração, ele tem um cultivo, talvez fosse a palavra, né? Já que ele é uma coisa viva. Então a gente faz um canteiro, em que as pessoas vêm ali como sementes e vão trazendo seus trabalhos, vai populando esse canteiro e tal. Eu trouxe o Laboratório das Linhas e é um processo que pesquisa fibras para fazer fios. E tem uma parte super importante o processo que é abrir esse laboratório para as pessoas, para ensinar ou compartilhar diferentes maneiras de fiação e é voltar para trazer essa prática na cotidianidade, reconhecê-la e dar uma oportunidade de escutar as memórias que essa prática pode trazer. Eu gostaria que você tivesse uma atenção a esse material, a cor, o cheiro, a textura, tá? Meu trabalho é o testemunho, que na verdade eu faço essa coleta desse microbioma, que é de um ambiente manguezal, que no caso é a lama. E aqui no Open Lab do Hiper, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma colaboração também com outros artistas, como a Fernanda Xavier, que criou um sistema para transformar os dados que esse tipo de material emite, que na verdade são os metais pesados, que a gente consegue captar dentro desse material. E esse material, quando ele é pareado em um sistema, ele começa a gerar canção, né? Melodia, né? Notas. Es muy interesante que si bien los artistas e investigadores de Nano trabajan juntos, cada uno tiene un mundo interior que todavía está en desarrollo y que se está nutriendo de los demás. Entonces, el estar permeable al intercambio hace que esas búsquedas estén siempre potenciándose y no sean cerradas. Con lo cual, esta experiencia de Open Lab es algo único. Quando a gente fala de arte, já é um campo completamente do significado, porque ela só se constrói a partir do momento que você
determina aquilo que essa produção é. Essa determinação ela é coletiva, ela se dá na comunicação. Então, quando eu falo com alguém, eu estou não só tentando entender essa pessoa, e muito menos tentando me explicar para essa pessoa, mas tentando criar um terceiro corpo, um corpo que tem a ver com esse organismo coletivo, que é a construção da sensibilidade artística, que é a construção da poesia, que é a construção do conhecimento. E para mim, quando eu estou nesse lugar de encontro, quando eu estou nesse lugar de imersão, justamente, é um pouco sobre essa geração. É o que a gente faz. Então nós aqui somos artistas, mas também somos pesquisadores, também somos curiosos, também estamos dentro de um universo de investigação, de um universo onde só o mercado da arte, é só a instituição artística que sustenta no sistema comercial, não é o que nos satisfaz. Né? A gente está aqui porque a gente quer mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa não está só no trabalho que a gente produz, mas está nesse contato, nessa troca, nessa oportunidade de compartilhar e de pensar futuros possíveis, pensar mundos possíveis, pensar relações possíveis. Durante esses dias, naturalmente as conexões vão acontecendo. Muitos artistas estão separados, são de países diferentes e às vezes já se ouviram falar um dos outros, mas colocar isso, pegar dois processos distintos e colocar um do lado do outro, provocar esse contato, esse atrito, eu acho que é a grande missão do Hiperorgânicos.